Eu comecei falando aqui, né? Eu gosto muito de Shalom, né? Que a gente fala graça e paz, eu gosto porque é um costume nosso, né? Parece que se a gente não falar graça e paz, está faltando alguma coisa. Mas, né, Shalom, ela significa muita coisa. E uma das coisas que Shalom significa é descanso. Quem estava lá na chácara ontem? Quais os irmãos que estavam? Amém? Você que não estava lá, vou te dar uma palhinha então. Tá bom? Nós estávamos ontem na chácara lá e durante a palavra eu falei, puxa vida, vou ter que fazer outra palavra para o culto amanhã, quase, né? Quando começou, eu falei, vai pegar a minha palavra aí, pastor. Né? Mas, na realidade, eu tive que adicionar umas coisas aqui no começo, ficou enorme a pregação. Então, lá pelas 9h30 eu termino, tá bom? Porque daí eu peguei a pregação dele mais a minha, então é 40 mais 40, 1h. E já errei até a matemática aqui, 1h20. Brincadeira. Mas ontem foi falado, né? Lá na chácara, o pastor pregou e falou muito no meu coração, porque eu já vinha estudando e falando com Deus e comentei com a minha esposa, eu estou pensando em falar de descanso. Ela falou, eu vou pregar e eu quero falar de descanso também. Eu falei, então eu vou ter que mudar? Ela falou, não, pode ser falar a mesma coisa. Daí vai na chácara, o pastor fala de descanso, né? Eu falei, puxa vida, todos nós estamos de descanso, né? E daí eu olho aqui na pregação passada que eu escrevi sobre Shalom. Shalom significa descanso. Então, irmão, Deus quer falar para você, descanse, descanse, né? Nós precisamos aprender a descansar. Ontem, então, para dar a palhinha para os irmãos que não foram, né? A pregação na chácara, uma das coisas, né, que foi falado, que é para a gente precisa aprender a trabalhar descansando. Né? O pastor falou bastante do pastor Paul Yang Cho. É bem legal as coisas que o pastor Cho lá, né, faz, um pastor de uma igreja muito grande, né, eles têm um ministério muito forte há muitos anos na Coreia do Sul. Eu li algumas coisas sobre eles tempos atrás, bem legal. E nós precisamos aprender a fazer as coisas descansando. Mas como que faz isso? Daí eu falei, puxa vida, é isso que eu estava estudando, né? Eu falei, agora vai dar para encaixar tudo. E como que você faz isso, irmão? Como que você trabalha descansando? Nós precisamos estudar, precisamos aprender, né? Eu escrevi aqui no outro lado da folha minha, né? Eu preciso aprender a viver no descanso de Deus. Sabe, eu estava falando com Deus, eu estava orando, falei, Deus, eu preciso. Eu estou sentindo de falar sobre descanso, mas eu preciso aprender. Eu preciso aprender a viver no descanso de Deus. Porque essa geração que nós estamos vivendo é uma geração de muita canseira, é muita correria, é muita agitação, é muita ansiedade, é muita preocupação, é muita depressão, é tudo são que não é bom, é são ruim, entendeu? Tudo são ruim, né? Nada de são bom. Então, e eu preciso aprender a viver nesse descanso, e é muito difícil. Por isso que Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco sobre isso, Deus quer que você aprenda a viver no descanso de Deus. Já que eu virei a folha, eu estava falando de descanso, e hoje de manhã eu peguei a Bíblia e falei, eu vou estudar o texto. Falei, não, eu vou meditar em qualquer texto. Só que eu abri nos textos que eu estava estudando do mesmo jeito, porque minha Bíblia já estava marcada, e eu comecei a meditar, né? E eu estava meditando lá no texto de Hebreus 3,7, que fala, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, né? E não sei se, às vezes a gente precisa, né, de algumas coisinhas. Esses dias eu estava sentado na mesa, e eu quero falar isso por falar sobre a gente meditar. Você sabe como é que medita? Né? Às vezes é importante a gente aprender algumas coisinhas. Como que a gente medita? A palavra de Deus diz que é para nós meditar na palavra. A gente tem que ler a palavra, pode ler um livro todo. Às vezes tem livros que é muito fácil de ler. Você pega lá, começa a ler e em 1 hora você lê um livro da Bíblia. Mas Deus também quer que a gente leia. Existe a Bíblia cronológica. Eu quero comprar uma para mim. Que ela começa lá em Gênesis, daqui a pouco ela vai lá para Jó, daí ela volta para Gênesis. Sabe, é muito legal porque está em ordem de tempo. E é muito legal a gente ler essas coisas, a gente aprender a cronologia, a gente aprender, mas a gente precisa, o que a gente mais precisa mesmo é meditar na palavra. É isso que nos alimenta, é você meditar na palavra de Deus. E nós estávamos, né, lá em casa a gente tem costume de sempre comer junto, a maioria, né, quase 100% das refeições, e a gente estava sentado na mesa,
E a gente estava conversando, e a Sabrina veio me falar que ela tinha tido umas aulas com o meu filho. Falei, puxa vida, ela que dá aula para ele, né? Mas agora eu tive umas aulas com ele, que ele estava estudando, né? Ele pega os livros e devora, e ele estava explicando, daí eu falei, então me dê essa aula também, porque eu quero aprender. E eu agora vou te passar, né? Você vê que a gente aprende e a gente passa, né? É assim que as coisas acontecem. E ele estava lá falando que como que a vaca se alimenta. Se eu não estou enganado, é 7 ou 10 estômago? Ixi. 3? Nossa, já lavando 7. Olha que eu aprendi mal, hein? Eu vou ter que ter essa aula de novo. Não, mas tá, mas eu aprendi o princípio, tá? Vou te ensinar o princípio. A vaca tem 3 estômagos, não é 7, irmãos. Puxa vida. Eu tô com 3, 5 e 7 na cabeça, nos textos aqui, né? Tem 3 estômagos, mas é um absurdo, a gente tem um, e já dá trabalho, né, para encher. Ela tem 3 estômagos. Então ela come de manhã, isso não está errado, isso eu lembro perfeitamente que ele falou. Ela come de manhã, daí na hora do almoço a comida está de volta na boca dela. A mesma comida que ela comeu de manhã. Porque ela comeu de manhã, foi para um estômago, volta para a boca, ela mastiga de novo, vai para o outro estômago e depois vai para o outro estômago. É assim que ela tira os nutrientes. Porque vaca, gente, ela é muito forte, né? Boi, né? É muito forte. E ele tira o nutriente de uns capinzinhos, né? E fica um monstrão. Né? E nós comemos um monte de coisa aí, um monte de fruta doce, um monte de carne, né? E para criar uns musculozinhos não é fácil. Tem que fazer academia ainda, né? O irmão Neves é forte, né? O irmão é atlético, né, irmão? Fui. Né? Então, mas para criar uns musculozinhos não é fácil. Mas a vaca, como é que ela tira os nutrientes? É assim. Ela come e depois come de novo. É isso que significa a palavra meditar. Meditar é como se fosse ruminar. É você pegar uma palavra, comer e depois volta, você come ela de novo. Você pega aquela palavra e ela fica falando com você. E nesses dias, Deus ficou falando comigo sobre isso. Hoje, eu começava a meditar e ficava só no hoje. Eu começava a ler hoje. Daí ficava Deus, hoje. Né? Deus quer abençoar nós hoje. E eu não saía do hoje. Daí eu depois ia ler volta hoje. Foi uns 3 dias. E hoje foi... Eu fui ler e fiquei no hoje de novo. Né? E Deus fala com a gente com uma palavra. Deus, ele nos alimenta com uma palavra. E ele quer dizer para você que hoje, né, Deus quer falar com você hoje. Deus não é o Deus de ontem. Deus não fica vivendo no passado. Deus não quer que a gente também viva no futuro. Isso gera muito problema dentro do nosso coração. Tem um estudo que diz que acho que 90% ou mais dos problemas das pessoas desse século são relacionados com a mente. Está aqui, ó, na cabeça, os problemas. E os problemas são porque ou as pessoas vivem no passado, ou as pessoas vivem no futuro. E eu acho um absurdo as pessoas que vivem no passado, sabe? Eu acho que não faz sentido. Para mim não faz sentido. Mas eu conheço pessoas que vivem no passado. Tudo é no passado. Só que para mim o problema é não viver no futuro, porque para mim eu já programo sempre o dia de amanhã, o que eu vou fazer, o que tem que fazer, e sempre é o amanhã. E Deus não quer que a gente viva no amanhã. Sabe por quê? Se a gente viver no amanhã, isso traz muita ansiedade, isso traz muita preocupação, isso não faz, a gente não consegue viver no descanso de Deus se a gente viver o amanhã. Por isso que Deus diz ali em Hebreus, estou falando desse hoje, né? Não falei de qual o texto que é. Hebreus 3:7, fala, hoje, se ouvides a sua voz. Né? Quiser pôr para nós, Hebreus 3:7, por favor? Então, quando a gente vive no passado, as pessoas que vivem no passado, que têm essa dificuldade, né? Porque a maioria das pessoas, assim, ou vivem no passado, ou são que nem eu, que tem de querer viver no futuro. E, irmão, o futuro não existe. O futuro não existe, não tem. Então, para as pessoas que vivem no passado, deve falar, aquele que quer viver no futuro também, que coisa absurda, né? O amanhã não tem ainda, não aconteceu, quando chegar amanhã é hoje. Né? Então, nós precisamos aprender a viver no hoje. E olha como é que esse versículo começa, irmãos. Olha esse versículo, olha, ele começa assim, ó, Hebreus 3:7. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo diz. O que o Espírito Santo diz? Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Né? Deus, e esse texto, né?
Paulo, ou quem escreveu Hebreus, se não foi Paulo, ele está citando o Salmo 95. Quem citou isso foi Davi. Davi falou, hoje. E Deus falou em Êxodo lá, quando estava falando do povo, hoje. Né? Então Deus sempre fala no hoje. Então nós precisamos aprender. Se você é aquele que vive no passado, vive lembrando das coisas que aconteceram lá, como era bom antigamente, mas era tão legal, a igreja tinha uma música legal, ou a minha família era assim, e eu era jovem, blá 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 blá. Você vive lá. Deixa disso. Viva o hoje. Deus tem para você o hoje. Se você é aqueles que quer viver no futuro, deixa disso. Né? 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que aprender a viver o hoje. Amém? Então essa era a metade da pregação, viveu a introdução, e a introdução vai virar a metade da pregação. Amém? Então, lá na chácara, vamos voltar para a chácara? A chácara é bom, né? É um lugar de descanso, ouvir os passos, né? Você parar de ver o barulho e você ouvir Deus. E lá o texto que o pastor leu foi Gênesis 28:18, um dos textos que diz o seguinte, Gênesis 28:18. Eu quero ler esse texto com você. Se você que tiver a tua Bíblia aí, você pode abrir a palavra de Deus. E eu quero ler esse texto porque é muito bom, é uma bênção de Deus, a revelação que Deus tem nesse texto de Gênesis 28. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Deixa eu só explicar aqui. Jacó tinha fugido de Esaú. Ele fugiu, chegou no lugar chamado Luz. Só que quando ele chegou não tinha luz, porque diz que já tinha anoitecido. Né? Engraçado essas contradições, né? E ele chegou fugindo, pegou uma pedra e deitou. Descansou a cabeça numa pedra. E aqui está dizendo, havia posto por travesseiro. Que travesseiro gostoso, né? Uma pedra. Não era pedra fofinha, não era pedra pomes, essas pedras mais bonitinhas, não. Era uma pedra mesmo, de deserto. E depois que ele acordou, ele erigiu uma coluna com essa mesma pedra e derramou sobre ela azeite. Por que ele erigiu uma coluna? Porque de noite ele teve um sonho. Ele teve um sonho incrível. Ele viu algo maravilhoso. Mas sabe como tudo começa? Começa quando ele fugiu, ele chegou num lugar no escuro e ele colocou a cabeça dele numa pedra. E sabe o que ele fez? Descansou. Estava cansado, estava exausto, estava fugindo. Jacó pôs a cabeça numa pedra e descansou. Na palavra de Deus, a rocha, a pedra, ela nos leva a Jesus. Então, você vê, eu estava vendo a vida de Jacó como foi muito interessante. Você pode ler depois lá o começo, é curta a história de Jacó ali, não é tão longa. Jacó estava fugindo, ele era um homem guiado pelo que a mãe dele fazia. A mãe dele chegou e falou para ele, Jacó, vai lá, fala com teu pai, engana teu irmão. Daí ele falou, não, mas ele vai descobrir. Não, tenho todo o plano. A mãe dele que planejava. Ele só seguia os planos da mãe dele. A mãe dele falou, a mãe dele que colou. Não foi ele que colou as peles, não. Não foi ele que pegou a roupa do irmão. Ele não pensou em nada. Jacó é bem sossegado. Né? E daí ele fugiu, porque o irmão dele ia acabar com ele, né? Então ele fugiu e nesse lugar a vida dele mudou. E tudo começou quando ele colocou a cabeça nele numa pedra, ele descansou numa pedra. Nós precisamos aprender nisso. Isso é um segredo, meu irmão. Nós precisamos descansar a nossa cabeça. A gente está com a cabeça quente às vezes, não estamos? Cabeça quente. Nós precisamos pegar a nossa cabeça quente e colocar essa cabeça onde? Na pedra que é Jesus. Sabe o que aconteceu naquela noite? Deus apareceu para ele e trouxe uma revelação de uma escada para o céu que subia e descia. E a Bíblia diz, inclusive nos comentários, essa escada, sabe o que ela é? É um símbolo de Jesus. Porque Jesus é aquele que veio aqui na terra e ele ligou os homens a Deus. Ele teve uma revelação, ele botou a cabeça na pedra que é Jesus e ele teve uma revelação. Ele conseguiu ver Jesus. E o que muda a nossa vida é quando nós enxergamos Jesus. Quando nós olhamos e nós vemos Jesus, a nossa vida muda.
O que aconteceu quando ele colocou a cabeça na pedra? Isso levou a ele à adoração. Olha o que ele fez. Erigiu uma coluna. Onde foi feito isso lá na chácara? Foi levado uma pedra gigante, irmão. Eu achei que aquilo lá pesa muitos quilos, hein? Foi colocar. Eu vi o pastor Renato levando, eu tava tocando, assim, me deu dó. Eu tava correndo, assim, os outros irmãos ali, né? Meu céu. E daí eles ergueram a pedra lá. Foi feito isso, foi muito bonito. E daí ele erigiu a coluna e derramou azeite. Isso é adoração. Quando você coloca a cabeça em Jesus, você começa a conseguir adorar. E isso muda a nossa vida. A adoração muda a nossa mente, como nós vemos Deus, como nós enxergamos Deus. E quando nós mudamos a nossa mente, como nós enxergamos Deus, nós mudamos a nossa mente como nós enxergamos tudo. Muda tudo. Quando nós olhamos como Deus é na realidade. Então, colocar a cabeça na pedra levou ele à adoração. Colocar a cabeça nele levou ele a ter uma visão. Ele teve uma visão do quê? Da escada. Teve uma visão de Jesus. E colocar a cabeça na pedra leva ele a conhecer e a lembrar da promessa. Deixa eu voltar lá. Eu vou ter que voltar em Gênesis 28. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Gênesis 28. Então, deixa eu achar aqui o versículo. Deus falou com ele no sonho e diz o seguinte para ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Começa aí uma revelação de identidade. Ele começa a ter uma revelação da identidade, de quem ele era. Veja que incrível, irmãos. A tua descendência, Deus falando para ele, será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Olha isso que está escrito aqui, ó. Depois. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que é essa promessa? Essa promessa que Deus deu a Abraão. Ele, quando criança, as coisas eram transmitidas oralmente. Ele deve ter ouvido isso do pai dele diversas vezes. Deus apareceu a Abraão, e falou: em ti serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Mas ele já não se via desse jeito mais. Ele se enxergava como um fugitivo. O pai, falaram, você realmente, o irmão dele falou, realmente, o que o irmão falou dele antes dele fugir, realmente ele é Jacó, um enganador. Então, ele se enxergava dessa maneira. E ele continua se enxergando isso até Deus mudar o nome dele, quando ele retornava de Harã, né? Mas ali já começou a mudança na vida dele. E Deus falou para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E daí ali ele levantou o altar, né? Um altar chamado Betel, né? Aquele lugar ele chamou de Betel, casa de Deus. Depois eu quero voltar para isso. Betel, casa de Deus. E ele foi. E sabe o que ele fez? A primeira coisa quando ele chegou lá, ele era um fugitivo e tal. E ele já começou a organizar a sua vida. Ele chegou na casa de Labão, trabalhou um mês para o Labão falou, puxa, mas esse trabalho é de graça, rapaz. Você tem que ser pago. E sabe o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele estava com a cabeça modificada. Ele falou, eu quero uma família. Ele falou, eu trabalho 7 anos pela tua filha Raquel. Entendeu? Então ele saiu dali, ele teve toda a mudança, ele começou a estruturar a sua vida. O que é mais importante depois de tudo? Deus falou que ele seria abençoado, todas as famílias da terra, ele ia ter muitos bens, inclusive ele falou de dízimo depois ali. Ele entendeu que ele seria abençoado. Mas ele chega lá, ele não fala para Labão, eu quero um salário, Labão, eu quero ganhar bastante, Deus falou que eu vou ser abençoado. Não, ele falou, eu quero uma família. Entendeu? O Jacó, ele foi transformado porque ele teve a visão. Ele colocou, teve a visão, né, de Jesus, ele começou a adorar, ele reconheceu a promessa que estava sobre a vida dele, de Abraão, Isaque e Jacó, né? Sempre é falado depois, os hebreus falam que é Abraão, Isaque e Jacó. E ele colocou a sua cabeça, começou tudo quando ele colocou a sua cabeça na rocha, em Jesus. Ele descansou em Jesus. Amém? Então, nós precisamos, né? Deus quer que nós possamos aprender a descansar, colocar nossa cabeça em Cristo
e descansar nele. Eu queria falar umas coisas minhas, uns testemunhos meus, mas eu vou deixar para um outro dia, porque senão eu vou para as 3 horas que eu tinha falado. Falando de descanso, o que é descanso? É difícil, porque muitas vezes a gente acha que descanso é inatividade, é ficar parado. E quando Deus fala de descanso, não é inatividade, não é ficar parado. O pastor estava falando ontem, nós precisamos aprender a trabalhar descansando. O reino de Deus é um reino que tem muito trabalho. A seara é grande, né? Foi o texto que o pastor usou. Só estou repetindo aqui, ó, eu peguei tudo. Né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. É o reino de trabalho, mas descanso não é inatividade. Isso eu peguei de um outro pastor que estava pregando sobre descanso uma vez, tá? Já dando os créditos a quem é devido, né? Mas eu tinha escrito, depois eu fui perguntar para minha esposa, porque eu sabia que ela sabia. Eu sabia que ela sabia porque eu sabia que ela sabia. Então, eu fui perguntar e estava certo, porque eu coloquei, descanso não é inatividade, é atividade na dependência do Espírito. E o que o pastor tinha falado é atividade guiada pelo Espírito. Então, descanso é atividade guiada, uma atividade na dependência do Espírito. Isso é descanso. Descanso não é inatividade, não é ficar parado. Você pode ficar parado e ficar muito cansado. Já dormiu demais? Dormiu demais de um lado? Cara, você acorda cansado, às vezes morto, né? Então, a inatividade pode ser pior. Né? Então, às vezes a gente precisa, viaja muito tempo, fique paradão, você levanta duro. Esses dias eu fui descansar, né? Você fica 2, 3 horas, gente, se levanta assim, né? Tá ruim, porque você ficou inativo. Então, descanso não é inatividade, é viver na dependência do Espírito. E a dependência fala muito do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E quando nós precisamos aprender a viver nesse poder de Deus na nossa vida. Deus quer que a gente aprenda a viver no poder dele. E daí eu estava meditando, falando, Deus, fala comigo. Como que é isso de descansar? Porque, claro que aqui eu dei uma frase, né? Descanso não é inatividade. Daí você decora isso, chega amanhã, não adianta nada, né? Às vezes a gente aprender uma frase, não vai mudar a nossa vida, certo? Né? Às vezes, descanso não é inatividade, é viver na dependência do Espírito. Se isso ficar aqui, irmão, na tua cabeça, amanhã nós vamos estar tudo cansado de novo. E claro, a gente pode estar cansado, né? Nós precisamos ir ao descanso de Deus. Correr até debaixo das asas, Salmo 91, do Altíssimo, né? Para encontrar o descanso. Mas eu estava orando com Deus e Deus falou comigo. Muitas vezes o nosso cansaço está na família, não é? Às vezes o cansaço está na família. E sabe o que Deus diz? Salmo 127. Ele diz o seguinte, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não cuidar da tua casa, se o Senhor não cuidar dos seus, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, se o Senhor não fizer, em vão trabalham os que a edificam. Muitas vezes nós queremos trabalhar, e suamos, porque nós queremos edificar. O Salmo 127, Davi está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitas vezes a gente tem muito cansaço por causa da segurança. Por que você trabalha demais? Às vezes porque quer ficar muito rico, né? Mas muitas vezes porque você precisa de segurança. Você precisa ter uma reserva, né? A gente vai fazer um seminário aqui sobre finanças. Precisa ter uma reserva, a gente precisa ter coisas, a gente precisa pagar as contas. Aí a gente se esgota. Não estou falando que é contra trabalhar, irmãos. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Está escrito na Bíblia, né? Mas o trabalho em excesso, e o trabalho não é só o trabalho manual, mas é a ansiedade, aquele desespero, eu preciso fazer, e daí não consegue, daí você vai, entendeu? Você não consegue descansar. E em Salmo 127, 2 diz, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar as tuas finanças, se o Senhor não guardar as tuas coisas, se o Senhor não guardar a tua saúde, em vão vigia o sentinela. De nada adianta, em vão.
entendeu? Então, se o Senhor não fizer as nossas coisas, as coisas que nós precisamos, o nosso esforço, está escrito aqui que ele é em vão, é inútil. E por que a gente faz isso? Né? A gente precisa aprender a viver. Por isso que eu fiquei falando, Deus, eu preciso aprender a viver no teu descanso. Amém? Você precisa, irmão? Amém? Então eu quero que você curva sua cabeça. Deus, nós estamos falando aqui da tua palavra, nós estamos, Deus, falando sobre descanso, Deus. Mas se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não entrar no nosso coração, mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, mudar os nossos sentimentos, Deus, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos aflige, Deus, algumas feridas, coisas que nós não conseguimos acessar, Deus, dentro do nosso coração, na nossa mente, tem coisas que nós não conseguimos acessar, Deus, é impossível para nós. Deus, nós pedimos, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a descansar em Ti. Amém. Irmãos, eu tenho entendido de Deus algumas coisas. E muitas vezes nós, como cristãos, nós ficamos esperando que alguém nos diga as coisas que nós temos que fazer. Mas nós vivemos no tempo em que nós temos o Espírito Santo. Irmão, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E nós precisamos deixar Ele falar conosco. Tem coisas que eu posso ouvir uma pregação e ela não vai me atingir, não vai mudar aqui dentro, porque o jeito que eu preciso ser ministrado, muitas vezes não é o jeito que o pregador vai ministrar, entendeu? Não é o jeito que eu vou falar que vai te tocar, e eu não sei como que você precisa ouvir. O pregador que vem aqui em cima, ele pode se preparar, mas às vezes ele não consegue tocar na sua mente, no seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E a Bíblia diz que nós, nessa época que nós vivemos, nós temos o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Era isso que eu tinha colocado para pregar essa noite. Eu tinha colocado que eu ia pregar sobre isso, que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos ensinar. Aí eu mudei tudo e agora estou falando isso, né? Então, não está nem escrito aqui, ó, não tem nada nesse papel aqui. Mas você, meu irmão, eu olho para o seu rosto, às vezes, aqui de cima, a gente vê, né, todo mundo, e às vezes você vê assim, eu não consigo te tocar, eu não consigo chegar no teu coração, mas o Espírito Santo pode. Então, se você precisa de descanso de Deus, você pode orar agora, nós oramos, mas chegue na tua casa amanhã, acorde cedo, diga, Deus, esse negócio eu não entendi nada, aquele pregador meu maluco, o irmão Adriano fala um monte de coisa, e fala alto, baixo, e fala umas coisas esquisitas, às vezes. Eu não consegui entender, mas ore e peça para o Espírito Santo, me fala. Pega os textos daqui, vai estar na célula talvez, e medita nele. Deus vai falar com você. Amém? Eu creio que Deus quer falar sobre descanso com a igreja. Eu creio nisso. Né? E eu não quero que pela minha falha você deixe de ser abençoado, tá? Estou livrando minha barra aqui, viu? Não, busque de Deus, irmão. Busque lá na fonte. Não, mas nós devemos buscar na fonte. Né? Hoje existe... Olha eu fugindo daqui. Hoje existe 1 milhão de pregações na internet, irmãos. É muito bom. Mas tome muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes é melhor não ouvir, irmãos. Às vezes é melhor pegar... Não, ouça, mas preste muita atenção de onde está ouvindo. Pergunte para quem, se você não sabe, pergunte. Porque tem muita coisa errada sendo falada. Tem muita bobagem. E hoje qualquer um sabe tudo na internet, irmãos. O cara não sabe nada. E ele acha que sabe tudo. E fala como se soubesse. E se você acreditar, você vai estar pegando uma palavra estragada. E vai nascer que fruto? Se você pegar uma semente estragada, uma semente podre, né? Uma semente ruim. Então tome muito cuidado com o que você ouve na internet. Tem muita coisa abençoada. Nós podemos ser muito abençoados. Eu escuto bastante pregação. Mas tome muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, eu queria só de um outro texto, que é Gênesis 2. Eu nem cheguei no texto principal que eu queria falar essa noite. Jesus, que coisa.
Tá? Gênesis 2:2, mas eu quero falar desse texto que é muito legal. Gênesis 2:2. Eu não pesquisei em nenhum lugar, ninguém me falou isso, eu fui pesquisar, né, na machadada, e eu encontrei o primeiro versículo da Bíblia que fala sobre descanso. Eu posso estar errado, mas eu estou 99,9% com certeza que estou certo, né? É muito difícil ter errado, porque é Gênesis 2:2, antes disso tem pouca coisa, né? Eu olhei bem o texto. Olhei até uns negócios lá do hebraico, para, né, não cometer nenhuma gafe. Então a primeira menção de descanso, Gênesis 2:2, e eu esqueci de marcar aqui, né, mas Gênesis 2:2 fala que no sétimo dia Deus... tá lá. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou. Deus precisa descansar? Não precisa, né? Mas ele descansou. E esse descanso é a palavra hebraica de sábado. Deus, Shabat. Shabat é o nome de sábado em hebraico. Eles falam o nosso Shabat, né? Você vai ouvir isso talvez por aí, porque é muito comum. E o Shabat é a palavra descanso. Deus, Shabat. E eles têm o Shabat, que é o sábado, né? Que é o sétimo dia deles. E sabe o que significa essa palavra? Descanso e desistir do esforço. É desistir do esforço. Então, quando nós ouvimos descanso, nós temos que aprender isso. Isso é uma coisa muito importante. É você desistir do teu esforço próprio. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você desista do teu esforço, de você edificar a tua casa. Entregue para Deus, para Ele edificar. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Desista do esforço de vigiar. Entregue para Deus a segurança que você precisa entregar, porque é Ele que faz. Então o descanso é você desistir do esforço próprio. É o teu esforço fazendo as coisas. Eu vou resolver. Mas Deus não quer que você resolva. Deus quer que você pare no meio da noite, coloque a cabeça na pedra em Jesus e descanse. Porque daí Ele vai te dar a adoração, a visão e vai te dar a bênção. O que você precisa mais do que isso? Ter a visão, a direção, a adoração de chegar perto de Deus, ter comunhão com Ele e a visão da promessa, aquilo que Ele tem para você. Olha, eu estou pregando a maioria sobre isso, e isso eu escrevi 1 minuto antes de sair de casa. Né? Eu fui lá terminar e estava orando, e Deus me falou, olha, descansar é isso. Ele teve a visão, ele lembrou da promessa, ele teve também a revelação da identidade, né? Que é uma coisa tão importante para nós. Então, irmãos, o texto principal de hoje eu não vou falar, tá? Mas é Hebreus 4, tá? Mas não vai dar tempo. Eu só quero falar uma coisa que eu acho muito, muito importante quando se fala de descanso. Mas Hebreus 3 e Hebreus 4, ele fala muito sobre descanso. Fala demais. Você começa no versículo 1, ele fala, né? Resta um descanso para o povo de Deus. Né? E o que eu ia provar aqui para você aqui, mas não vou te provar? Que o descanso, muitas vezes a gente pensa que o descanso para o povo de Deus é depois que você morrer, mas não é. O descanso que Deus tem para você é hoje. Hoje, se ouvides a sua voz. Né? E Deus, quando ele veio aqui, ele falou de vida eterna, a vida é hoje. A vida não vai começar depois que a gente morrer. Depois que a gente morrer, a gente vai ter um novo corpo. A gente não vai sofrer mais desse corpo ruim que nós temos, adâmico. Mas a vida eterna começa hoje, já começou quando você aceitou Jesus, já começou, hoje você está vivendo. Né? E o descanso de Deus é para hoje. O descanso que está em Hebreus 4 é para hoje. Outra vez eu posso falar disso. Mas é muito interessante na Bíblia que, em diversas vezes, quando fala de descanso, fala sobre o pastor. Inclusive em Hebreus, ele fala de Davi. Ele fala de Davi, que Davi falou hoje, se ouvirdes a sua voz. E o Salmo 95, quando Davi falou hoje, se ouvirdes a sua voz, foi no versículo 11.
né? Acho que é no 11, que fala que o povo não entrou no descanso, porque eles não viram. Mas no versículo 7, sabe o que está escrito? Porque Ele é o nosso Deus, nós somos povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Quando fala de descanso, fala de pastor. É uma visão que nós precisamos ter, uma revelação de Deus como o nosso pastor. Uma ovelha, ela não se preocupa com o que ela vai comer, ela só confia no pastor. Uma ovelha não se preocupa com o lobo, ela só olha para o pastor. Uma ovelha, ela não fica ansiosa, ela olha para o pastor e fala, mé, né? E ela não fica preocupada com o dia de ontem, ontem o capim era melhor, hoje o pastor vai levar nós. Não, o pastor vai me levar para uns pastos verdejantes. E o Salmo 23, vamos colocar Salmo 23 para nós aqui? Para o pessoal da mídia ficar bem correndo aí. Salmo 23, 1 e 2. Você sabe já de cor, né, irmão? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem algumas versões que falam, se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada. Essa versão eu gosto muito mais. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Outras falam, quando o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Eu sei disso porque minhas crianças têm os livrinhos lá, né, das traduções. O Senhor é meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso eu tenho. O que eu não tenho, eu não preciso. Isso é tão bom porque muitas vezes a gente quer tantas coisas. Se a gente olha para o pastor e fala assim, o que o meu pastor me dá, eu preciso. O que ele não me dá, eu não preciso. E o versículo 2 que eu ia falar. O primeiro versículo falou do quê? O Senhor é o meu pastor. O segundo versículo diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vou ler direito, irmãos, tá? Estou gaguejando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Você vai achar que é coincidência? Deixa eu ler mais alguns para você aqui. Vou escolher um aqui. Isaías, você lembra aquele texto que fala, os que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem como, voam alto como as águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam? Falam de descanso, de você não se cansar. Diz que os jovens, os adolescentes, aqueles que têm vigor, eles se cansam e caem, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Isso está no versículo 28 até o 31. Esse texto que nós todos conhecemos. No versículo 11, sabe o que está escrito? Deixa eu ler para você. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Entendeu? Existe uma revelação de descanso quando nós entendemos e vemos Deus como nosso pastor. E a Bíblia diz que ele não é só nosso pastor, ele é o nosso bom pastor. Bom pastor. Ele é o bom pastor. E Mateus 7, para nós finalizar. Mateus 7, 10 e 11. O Senhor é o nosso bom pastor. Mateus 7 diz, se vós que sois... Ai, me deu vontade de gritar. Se vós que... Não, tem criança, né? Se controla. Se vós que sois maus, sabei dar... Olha lá, vamos ler bem certinho aqui. Ó. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o Senhor é o nosso bom pastor. Ele não é só um pastor normal, ele cuida muito bem das suas ovelhas. O pastor cuida. O pastor que não é, a Bíblia diz, aquele que não é mercenário, ele cuida. Agora, Jesus é o bom pastor. Aí o que está escrito aqui? Quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Outra revelação que nos leva ao descanso é nós entender que Deus é o nosso Pai. As crianças normalmente descansam quando são pequenas, né? A gente está num lugar muito perigoso e elas descansam. Eu lembro de uma vez, o João era bem pequeno, ele tinha uns 2 anos, acho.
E eu e minha esposa tivemos uma bela ideia de fazer um passeio de barco pirata, né? Lembra? Eu já convidei outras vezes, nunca mais topou. Fazer um passeio de barco pirata. Gente, era um barco pirata maluco. Era incrível. Era um troço incrível aquilo, né? E daí a gente foi naquele barco, entrou, era bem interessante o barco. O banheiro era horrível, irmão. Fazer xixi num barco pirata é horrível. Gente, aquilo lá balança. Não vou chegar nos detalhes. É terrível. Ai, ai. Mas, voltando para a história. O cara vai contar a história e começar a rir, né? Ninguém achou graça. Tá. Mas, o barco pirata, tá? E os piratas, eles eram meio malucos, sabe, o pessoal. Minha esposa falou, mas não tem que colocar colete e tal? Não, não precisa e tal, né? Gente, tinha umas velhinhas no negócio, né? Eu falei, nossa. E a gente entrou, o mar tava muito nervoso. Gente, eu fiquei meio pensando como que eram os discípulos até, né? O barco era grande, cara, mas ele entrava numas ondas que a onda parece que engolia o barco. Aquela ondona vinha assim, o barco entrava. E daqui a pouco o que aconteceu com o João? E eu estava falando, o que eu vou fazer, né? Eu com o neném no colo, tomei dela, falei, vou ficar comigo, eu sou maior, né? Tem que segurar, né? E o barco jogava, gente, eu agarrei num pilar com o braço, e o piá no outro, né? E ela ali, vou vomitar e não sei o quê, né? Gente, o barco entrava naquelas ondas assim. E sabe o que aconteceu com ele? Dormiu o tempo todo, e aquela viagem foi eterna. Foi eterna, né? Eu pensei tudo que é jeito que ia cair naquela água, falei, Deus, o que nós podemos fazer, né? Não dava nem para pedir mais colete, porque era uma onda atrás da outra, né? Mas a criança dormiu, né? E as crianças descansam. E os pais que são fracos, gente, eu sou fraco e não sei nadar. Eu falei para ele, eu não sei nadar, filho, não durma. Não falei, né? Mas eu não sei nadar. Se caísse na água, já era, né? Já era. E ainda desesperado com água, que eu já, né, quase me afoguei umas vezes, ainda é pior, né? Quando você fica desesperado na água. Mas ele dormiu, né? E Deus quer que a gente seja assim, que a gente durma nos braços dele. Mas a bênção é que ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele não é limitado. Não importa o tamanho da tempestade, os discípulos aprenderam bem disso. Não importa o tamanho da tempestade. A gente só vai falar, quem é esse? Que o vento, o mar, qualquer coisa lhe obedece. Né? Deus quer que nós possamos aprender a viver nesse descanso. Porque quando nós não estamos nele, o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele vai bater em nós. Ele vai causar dano. A tua saúde vai ficar comprometida. O teu relacionamento com os teus filhos, a tua família vai ficar comprometido. As coisas na igreja vai ser um peso para você fazer, vai ser uma coisa terrível. Entendeu? Você não vai conseguir nem do relacionamento com Deus. O que aconteceu com Jacó? Jacó nunca tinha falado com Deus. Nunca tinha falado, não tem registro, e pelo jeito ele não falava mesmo, porque ele era bem enganador, né? Mas quando ele colocou a cabeça na rocha, ele teve a revelação, ele começou a adorar, ele levantou o altar, derramou óleo, ele falou, Deus, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Né? Não vamos falar de dízimo aqui, não é sobre isso. Mas né, ele teve uma revelação de Deus. Ele mudou a sua história porque ele colocou a cabeça em Jesus. Então nessa noite eu queria fazer um resumo para você, porque eu não falei metade aqui, então vamos resumir o que eu falei. Né? O resumo da meia pregação. O descanso, o que é? Descanso não é ficar parado. Descanso é você ter a sua vida direcionada e viver na dependência do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando, é hoje! É hoje! Hoje, se ouvirdes a sua voz. Hoje. Irmão, é hoje. Né? E amanhã, quando você acordar cedo, você fala, é hoje! Né? É hoje. Amanhã vai ser hoje. Porque Deus quer falar com nós
hoje. Deus quer que eu descanse hoje. Eu comecei a falar isso comigo, porque, irmãos, é sério mesmo, eu não tô contando coisa aqui. A minha cabeça funciona programando o dia de amanhã, programando as outras coisas. E Deus me deu uma esposa que não programa uma hora que vai acontecer para frente. Gente, né, o casamento em Jesus é só porque Deus está no barco, né? Né? Mas assim, e eu tenho aprendido, eu ficava irritado com as coisas, e Deus tem falado assim, aprenda. Você precisa de um tratamento de choque. Aprenda. Então a gente precisa aprender a não viver na dependência de que amanhã está programado. E sabe, na minha vida tem acontecido muitas coisas de última hora. E eu falei, amém, Jesus, vamos lá, né? Eu conheço pessoas que são mais, né, não sou tão organizado como algumas pessoas, né? Mas eu sempre programo as coisas. Eu vivo o dia de amanhã, né? E não vivo o dia de hoje. Então nós precisamos ver o hoje, né? E o descanso, então, é nós termos a revelação de quem é Jesus. Colocar a cabeça na rocha. Você vai acordar amanhã e vai ficar falando, colocar a cabeça na rocha, 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 né? Ter a revelação de que Jesus é o teu bom pastor. E Ele é o teu Pai. Ele cuida de você. Ele cuida das tuas finanças, Ele cuida das tuas dívidas, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua empresa se você tem, Ele cuida do teu emprego se você for perder, Ele cuida de tudo, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos seus pais, Ele cuida dos seus filhos quando você não está perto. Ele não quer que você viva ansioso e preocupado, porque Ele é que cuida de nós. Tem uma música que eu estava sozinho fazendo a pregação, ontem, terminando aqui, depois da coisa, e eu comecei a lembrar. Tem uma música que fala, Deus cuida de mim. Eu fiquei cantando a noite inteira, né? A sombra das suas asas. Pode a voz. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Quando fala de casa, gente, eu tenho que terminar a pregação. Quando fala de casa, descanso aqui em Hebreus fala de morada, de lugar fixo, de você poder parar. Né? Eu não falei nada de Hebreus, mas só falar isso. Fala de você parar, de você descansar, de você ter um lugar de segurança, a sua morada, o seu lugar, de você ficar seguro, de você poder descansar. E Jacó, quando ele estava lá, o que ele falou? Betel, essa é a casa de Deus. Descanso tem a ver com casa, tem a ver com morada. Por isso que Jacó, parece que não faz sentido. O que Jacó falou? Mas o que tem a ver isso com Betel? Né? É a casa de Deus, porque ele descansou ali. Ele teve uma revelação de Deus. E a maneira melhor de descansar é quando nós estamos com Jesus. Ele estava ali no pé da escada, recebendo a revelação de Jesus. E quando nós recebemos a revelação de Jesus, nós podemos descansar. Porque Jesus é o teu bom pastor, Ele é o teu pai. Se os pais que são maus cuidam dos seus filhos, imagine Deus. Amém? Eu quero que você se coloque em pé, nós vamos estar orando, vamos terminar o culto. Meu pai cuida de mim. Deus cuida de você. Que você possa descansar nessa semana. Como Deus, em Gênesis 2, lá, né, ele, Shabá, desistiu do esforço. Que você possa desistir do teu próprio esforço. Que você possa entregar para Deus. O Salmo 37, ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia no Senhor. Né? E daí no versículo 7 ele fala, descansa no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar, a entregar e a descansar. O confiar não vem antes, o descansar não vem antes, o entregar não vem antes, é tudo junto. Para a gente entregar, a gente precisa confiar.
Para a gente confiar, a gente precisa descansar, a gente precisa ter revelação de Jesus. Para a gente descansar, a gente precisa entregar. Então tudo depende, é tudo junto. Nós precisamos entregar, confiar e descansar em Deus. Salmo 37. Na minha adolescência, se hoje eu falo para vocês, irmãos, que eu luto, né? Eu não estou vivendo tanto no futuro, não, irmãos. Tá? Não fique com dó de mim. Né? Deus tem me ensinado. Mas na minha adolescência, na minha juventude, isso me perturbava muito. Eu queria saber do meu futuro. Eu me preocupava com o meu futuro. E isso tirava tanto a minha paz que eu lia quase todo dia o Salmo 37. Quase todo dia eu lia. Eram os versículos que eu mais lia na minha Bíblia, né? Se tivesse, acho que abre sozinha a outra Bíblia lá. No Salmo 37, de tanto que eu lia. Porque eu via que ali tinha um segredo de como descansar, como não viver na ansiedade, não viver na preocupação. Que Deus possa, nessa semana, falar no teu coração. Que Ele possa continuar ministrando no teu coração sobre descanso. E que você possa realmente conseguir. A oração é minha também, que eu possa conseguir a descansar nos braços do nosso Pai. Amém? Vamos orar?